E o que eu vou falar agora é sobre essa transformação cultural. Eu vou trazer aqui 2 livros, tá? O primeiro é esse livro aqui, é um livro que quem quiser, enfim, ler, dá uma lida nisso aqui, galera, porque, ó, é meio corporativo, tá? Transformação de cultura organizacional isso aqui, beleza? É do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, 2 autores aí do meio corporativo. Eles trazem que uma instituição, ela gira em torno da cultura organizacional, da estratégia de negócios, que ela vai, enfim, executar essa cultura, e executar os planos, né? E as metas, e a liderança, o perfil da liderança, né? Então, a cultura ela é feita por artefatos, que é o mais visível, né? As normas e os valores, que, enfim, é o que rege o dia a dia do clube, o que rege o dia a dia da instituição, né? E a essência da instituição, o motivo dela existir. Será que a ponte tem isso bem estruturado? Será que a ponte tem estruturado, enfim, qual é a essência dela existir? Qual é a essência da instituição? Será que a ponte tem estruturado as normas e os valores que ela precisa ter presente ali, enfim, no dia a dia do seu dia a dia de trabalho, né? Será que ela tem estruturado os artefatos, enfim, o modo como as pessoas atendem, enfim, quem chega lá, o operacional que você consegue visualizar, as estruturas bem arrumadas, enfim, de todas as suas sedes, enfim, tudo isso. Será que ela tem uma metodologia que potencialize essa estrutura? Será mesmo? A gente tem que questionar essas questões, porque não adianta a gente promover reformas, que é importante, são fundamentais as reformas, só que se a gente não tiver metodologias que façam, enfim, essa reforma, enfim, melhorar o operacional, melhorar a performance. E, e aí é uma frase interessante desse livro: culturas inflexíveis são obstáculos à inovação. Será que a Ponte hoje tem uma cultura flexível à inovação ou é inflexível à inovação? A gente tem que se perguntar sobre esse aspecto, não é verdade? A gente tem que perguntar. E o êxito na adaptação ao novo, se você quer se adaptar ao novo, não necessariamente está ligado à transformação tecnológica. Não quer dizer que colocar tecnologia lá na ponte vai significar que a ponte é moderna. Se a metodologia que usa, enfim, que utiliza essa tecnologia no dia a dia, não sabe utilizar a tecnologia, não sabe, enfim, utilizar as inovações. Então você só vai realmente ter uma transformação se primeiro você mudar a metodologia. Então não adianta nada. Ah, vamos reformar essa situação, vamos mudar essa estrutura, vamos gerar essa inovação, vamos gerar essa tecnologia. Mas espera aí, a gente sabe usar essa tecnologia? Então essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Não adianta a gente ter uma estrutura bem arrumada, que é fundamental, se as nossas metodologias estão, enfim, são metodologias do século passado, não é verdade? Então a gente precisa saber, a gente não está lá dentro para saber se isso realmente acontece, mas a gente precisa ver, entendeu? Essas coisas, a metodologia precisa acompanhar a inovação. Então não adianta fazer tudo que o Gabriel falou, virar SAF, ter um investidor, se a metodologia utilizada não é moderna. Então, a gente tem que entender isso. Nós não estamos no dia a dia do clube para saber como que é a metodologia. Porém, nós temos uma ideia por cima de que talvez a metodologia não seja a mais moderna que a gente tenha, né? Então, a gente tem que refletir sobre esse ponto também. E aí eu quero ler essa frase. Pessoal, tira print dessa frase, comenta nos comentários sobre essa frase do Maurício Gagliotti, que está neste livro aqui. E aí eu falo, a torcida da Ponte, ela não é obrigada a ver o que está acontecendo nos outros clubes, mas nós, profissionais do futebol, nós precisamos estar ligados no que está acontecendo nos outros clubes, né? E no que mais atualizado está acontecendo. E no livro aqui do Abel Ferreira, numa das páginas iniciais, onde o Abel Ferreira fala aqui sobre 3 reuniões mágicas, ele fala. Ele fala sobre reuniões que ele teve com a diretoria, certo? Depois, com todos os funcionários, o treinador chegou com sua comissão técnica, ele teve uma reunião com o presidente, com a diretoria, uma reunião com todos os funcionários que trabalham diariamente no centro de treinamento e a reunião com todos os departamentos da estrutura.
antes de começar o processo. Entendeu? Olha a diferença. Beleza. Então a gente viu que a comissão do Abel Ferreira chegou lá no Palmeiras e fez várias reuniões com diretoria, com funcionários, para entender como funciona a cultura organizacional da instituição. E nessas reuniões, o Maurício Gagliotti fala essa frase para pro Abel. Printa essa frase, galera. Posta no Instagram, fala, ó, vim na live da Ponte Tática. E olha só o que ele fala. Eu não faço contratos, mas contratei uma pessoa para tratar disso. Eu não trato das finanças do clube, mas contratei uma pessoa para fazer isso. Eu não cuido da grama, mas contratei uma pessoa para tratar dela. Eu não dou treinos nem oriento o time de futebol, mas contratei vocês para fazer isso. Enfim, direcionando a comissão técnica do Abel Ferreira. Ou seja, grifado, eu que grifei aí. Ou seja, eu tenho a responsabilidade de contratar pessoas especializadas e qualificadas para executar as tarefas que eu não domino. Aqui eu sou o rosto do clube, o cara que responde pelos resultados esportivos e financeiros, disse-nos Maurício Gagliotti de uma forma humilde, alegre e confiante. Ou seja, olha a mentalidade do líder, que é diferente de chefe. O líder potencializa a estrutura. Ele traz pessoas que vão potencializar. Pô, eu vou montar a live da Ponte Tática, eu tenho que trazer pessoas qualificadas para enriquecer a minha live, para enriquecer os comentários, porque eu sozinho não vou conseguir fazer uns comentários do nível que a gente está tendo aqui. Então, eu trago o Felipinho, eu trago o Gabriel, eu trago o Pedro Lino, para quê? Para qualificar os comentários, para melhorar, enfim, o que eu quero propor aqui, né? Que é o que eu falei pro Gabriel, né? A gente tem que estar sempre perto de pessoas que sejam melhores que nós, para a gente poder ser melhor ainda, não é verdade? Então, olha essa ideia que o Maurício Gagliotti traz. Então, isso é importante a gente ter, enfim, numa ponte que a gente busca, não é verdade? Então, eu trago aqui uma operação prática, tá? Então, aqui é uma proposta prática. A Ponte Preta caiu em 2017, certo? De 2017 para cá, são 7 anos que nós estamos em total decadência. Então, eu peguei o mesmo período de 7 anos. Então, eu falei, se em 7 anos a Ponte ela passou por uma decadência, vamos colocar os 7 anos como meta para voltar para um patamar, na verdade, atingir um patamar maior, que talvez a gente nunca atingiu, né? Mesmo estando no altíssimo nível. Então, olha só, a proposta aqui, não estou inventando a roda. Isso aqui já acontece em clubes, tá, galera? Antes que vocês falem, nossa, mas isso aí é muito difícil. Isso aqui já acontece em clubes que estão na Série B, que brigaram para subir, em clubes que, enfim, estão na Série A. Isso aqui já acontece, tá, galera? Então, o que eu proponho aqui? Então, eu proponho o nosso chão. Isso aqui é o nosso chão. Nós precisamos estruturar o nosso chão. Isso aqui não é o teto. Isso aqui é a base. A partir disso nós vamos crescer. Então, isso aqui é um setor voltado à performance de campo. Então, eu proponho aqui um núcleo de saúde e performance. Ah, Matheus, mas nossa, isso aí é muito difícil. Bom, vai ver no Ceará o núcleo de saúde e performance deles, vai ver no Mirassol o núcleo de saúde e performance deles, vai ver no Novo Horizontino o núcleo de saúde e performance deles, vai ver no Palmeiras o núcleo de saúde e performance deles, né? Então, será que nós temos um núcleo com uma pessoa coordenando esse núcleo de saúde e performance, uma pessoa capacitada, coordenando um núcleo de saúde e performance, onde está, enfim, incluso a odontologia, a medicina, a fisioterapia, a preparação física, a fisiologia, a nutrição e a psicologia do esporte, que é diferente de uma psicologia clínica, né? Fazendo um parênteses, né? A psicologia do esporte é a psicologia do campo. O psicólogo, a psicóloga do esporte está lá no campo, né? Coletando as informações ali no campo, vendo como é que os atletas reagem, né? Então, essa é uma estrutura e uma pessoa coordenando essa estrutura, né? Então, o Maurício Gagliotti não vai coordenar o núcleo de saúde e performance, né? Quando ele estava na presidência. Quem vai coordenar vai ser uma pessoa, um coordenador do núcleo de saúde e performance. Inclusive, o preparador físico que a Ponte agora que chegou na Ponte, no América Mineiro, ele era coordenador do núcleo de saúde e performance. Ou seja, o América tem. Será que a gente tem um bem estruturado? Então, a gente tem que ver que é possível, certo? Outro ponto, núcleo de inteligência Scout. Galera, a gente comentou do Botafogo. Galera,
sem isso aqui, a gente perde muita competitividade. Muita. No mercado e no campo. No mercado e no campo. Então, a gente tem que ter analistas dos adversários. Pessoas que só vão analisar os adversários. A gente tem que ter analistas da nossa própria equipe. A gente tem que ter analistas de mercado, os scouters, né? Enfim, e atuando nessa área, inclusive, entrando um pouco agora nessa área que eu tô tendo um pouco mais de contato, gente, não se capta atletas mais só com o olheiro indo ver jogo. Perde-se milhões de atletas. E a Ponte Preta, na atual situação, ela não pode se dar o luxo de perder poder de mercado. Ela precisa chegar mais rápido. Ela não tem o poderio financeiro hoje, né? Os recursos financeiros hoje, de um Palmeiras, de um Botafogo, enfim. Ela tem que chegar mais rápido que esses grandes. Porque aí ela vai fazer dinheiro. Porque aí ela vai conseguir depois vendas posteriores com atletas indo para os clubes grandes. O clube grande não pode chegar num clube da Série D, num clube da Série A2 antes da Ponte. A Ponte tem que chegar primeiro que esses clubes. E para isso, ela tem que ter um departamento de scout muito bem estruturado, com pessoas analisando, pegando as bases de dados, o iScout, transfere lá para o Excel, joga em Python, linguagem de programação, joga em Python, joga em R, faz o filtro, ranqueia por posição, enfim, por KPI, por indicador de posição. Cada posição vai ter os seus melhores por liga. Mapeia quais ligas a Ponte vai buscar. Então vai buscar na Série A2, vai buscar, enfim, na Copa Paulista, na Série D, na Série C, na Série B. Quais ligas a Ponte vai buscar? A Ponte não vai buscar jogador na Premier League. A Ponte vai buscar jogadores em ligas que ela tenha poder de compra, não é verdade? Então ela tem que mapear. E só a visão de uma pessoa não consegue mapear. Perde-se muito atleta assim, gente. Então a gente não pode se dá o luxo disso, tá? E aí uma pessoa coordenando o scout para poder falar o que o clube quer, que perfil de atleta a Ponte quer, que perfil de atleta a Ponte busca. Peraí, antes de contratar, tem gente na base melhor? Tem na base melhor. Então sobe aqui, ao invés da gente ir lá no mercado e contratar. Então deixa esse de stand-by aqui na Série C, esse volante, e a gente pega esse volante aqui que tem na base, que ele consegue contribuir. Esse volante a gente deixa em mapeio. Então, gente, são coisas que tornam a Ponte mais competitiva e coisas simples, galera. E uma coordenação, enfim, da análise de desempenho em relação a adversários e equipe, coordenando os analistas que vão estar trabalhando, tá? E o terceiro núcleo de ciência e inovação. Galera, esse aí é o de menor custo, tá? Só para avisar vocês, tá? Esse aí é o núcleo de menor custo. Sabe por quê? Nós temos no nosso quintal, e não é porque eu faço mestrado lá, mas nós temos no nosso quintal uma Unicamp, uma das melhores universidades da América Latina, uma faculdade de educação física e uma faculdade de ciências do esporte em Limeira, de altíssima qualidade, o Gabriel sabe bem. Então, nós temos uma universidade que produz conhecimentos mais atualizados na fisiologia, na pedagogia do esporte, no treinamento. Então, galera, a gente tem que entender que nós temos uma universidade que pode ser fundamental para a gente poder crescer e gerar inovação. Então, o que eu proponho aqui é uma comissão de ciência e inovação para receber pesquisadores das universidades. Essas pessoas, elas vão aplicar pesquisas na Ponte, certo? Então elas vão aplicar, vão trazer ciência para dentro da Ponte Preta e vão aplicar pesquisas na Ponte. E essas pesquisas, elas vão poder depois ser avaliadas para se integrarem como processos dentro do clube. E aí você vai estar gerando inovação dentro do clube. E aí você vai estar trazendo a universidade para perto. E, complementando o núcleo de ciência e inovação, a Ponte Preta University. O que é isso? Essa ideia é um curso de formação de profissionais dentro da Ponte. Então, pega, enfim, os profissionais que atuam na Ponte para ministrar aulas, cursos e promove esses cursos. Pode trazer professores das universidades, parcerias. Esses cursos, geralmente, os clubes que fazem são pagos. Então, os profissionais, eles buscam esses clubes, esses cursos. Então, os profissionais da área do esporte, das diversas áreas do esporte, eles vão estar ali comprando cursos e fazendo cursos da Ponte, certo? Da Ponte Preta University. A gente sabe que, por exemplo, o Red Bull tem alguns workshops, alguns cursos, tem outros clubes que fazem isso, o Barcelona promove isso também. Então, por que não a Ponte também gerar
Receita e profissionais, porque esse Ponte Preta University pode ser também um processo seletivo para ser profissionais da ponte. Enfim, complementar as comissões, complementar os núcleos, o núcleo de saúde e performance, o núcleo de inteligência, né? Então, olha só, e até outros departamentos, marketing, enfim, outros departamentos podem sair da Ponte Preta University. Então, a gente tem que pensar dessa maneira, certo? E aí essa frase, olha lá no título, lá em cima que eu coloco, ó, desenvolver para em 7 anos alcançar os 3 núcleos. Então, eu não estou querendo tudo agora. Eu estou querendo para 7 anos, que é o mesmo tempo que a ponte demorou para sair da Série A para a Série C. Então, vamos usar o mesmo tempo que a ponte saiu da Série A para a Série C para poder chegar nesse patamar. E aí eu completo, fechando então aqui, tudo funcionando no centro de treinamento. Galera, não existe mais clube de futebol que quer, enfim, almejar grandes coisas, funcionar no estádio, galera. Não existe mais. Eu tive contato com clubes, com os clubes lá de Rio Claro, que pô, fazem um esforço para poder estar competindo, estar se organizando. Eles funcionam no estádio, certo? A maioria dos clubes de Série A2, enfim, Série A3, eles funcionam no estádio. A Ponte Preta não pode mais. O América Mineiro ou vocês acham que o América Mineiro funciona na Arena Independência? Ou vocês acham que o Mirassol funciona lá no estádio deles? Os caras têm um CT top lá, inclusive essa foto de fundo aqui desses campos é do CT do Mirassol. Eles têm um CT top para quê? Porque toda a questão administrativa e operacional e todos esses núcleos de, enfim, de performance, de análise, eles funcionam no CT. O CT tem que ser a sede operacional do clube. O estádio é para jogar. Então, eu criei passos para a gente chegar nesse ponto. E o principal erro que, na minha opinião, é debatido é nós queremos isso de uma vez só, tudo de uma vez. Não, galera. Nós não podemos querer isso tudo de uma vez. Para nós, hoje, acaba sendo um pouco inviável. Só se chegar um investidor muito grande, mas hoje é inviável. Então eu pensei aqui, passos, 5 passos, para nesses 7 anos a gente conseguir chegar num CT, com tudo isso funcionando lá. Então vamos devagar, vamos passo a passo, tá, galera? Então vamos lá, ó. Primeiro, parcerias com centros de treinamento, complexos esportivos e hotéis que tenham estrutura para receber, que nem quando a Ponte ia fazer pré-temporada, né? Ah, fazer pré-temporada em tal lugar. Por que não faz parcerias com esses locais para a Ponte poder fazer alguns períodos de treinamento nesses locais? E aí desafoga um pouco a Eulina, não é verdade? Então, a Ponte tem um campo de treinamento, eu vou chegar nisso aí. E através de parcerias, no segundo passo, a Ponte, enfim, fazer parcerias para construir 3 campos no Eulina. Estou pedindo 3 campos no Eulina. Por quê? 2 para o profissional e 1 para o sub-20. Opa, já melhorou a situação. Opa, já tem um campo aí que o sub-20 já pode usar, não é verdade? Então, e 2 para o profissional. Então, o profissional não precisa mais ficar treinando no estádio, só alguns treinos específicos, né? Às vezes, alguns treinos estratégicos, de véspera de jogo, alguma coisa, ele pode usar o majestoso. Mas ele vai ter 2 para o profissional e 1 para o sub-20, já desafoga um pouco o sub-20, já tem já uma retaguarda, né? E aí o terceiro, aí já começa e só um detalhe, eu falo parcerias porque foi noticiado que a Ponte conseguiu as reformas do placar, do banco de reserva, iluminação, pintura, tudo por meio de parcerias. Por que não então ir atrás dessas parcerias para fazer então campus Neolina, para poder entrar em contato com complexos esportivos, centros de treinamento, né? Então, esse é o ponto. Na terceira etapa, transferência do departamento administrativo para o CT, justamente para fazer esse movimento. Nós vamos funcionar no CT, alguma coisa ou outra no estádio acontecendo. Mas isso tem que ser de modo paulatino, não de tudo de uma vez só. Até porque a ponte hoje é muito dependente da estrutura do Majesto para funcionar. Então a ponte tem que ir devagar e transferindo devagar algumas questões para o CT. Para isso, novamente, pô, não fez as reformas também no CT lá do prédio através de parcerias, como foi noticiado? Então, parcerias, vamos lá, né? E aí, isso devagar, isso é passo a passo, não é tudo de uma vez. E aí, o quarto passo, aí em 2, 3 anos, vai, parcerias para a construção de 5 campos Neolina, se for, mas 4 acho que já está ótimo, tá? Porque às vezes não sei se cabe 5 campos lá na Neolina. 4 está ótimo. Porque aí você tem profissional e base todos no Neolina. Entendeu? E aí você consegue já trazer campos ali, às vezes até reduzidos, até menores, base e profissional todos no Neolina.
E aí você tem, enfim, depois de ali 4, 5 anos isso aí, você consegue em 5 anos atingir isso, né? Pensando assim, bem positivamente falando, né? E aí, o último passo é construção de alojamentos para a base no CT. Quando a gente pisca o olho, a gente está aí. Em 7 anos, obviamente, se o operacional for bem intenso nesse aspecto, você tem um centro de treinamento. Em 7 anos. Sendo que o que é discutido hoje na Ponte Preta é: nós precisamos de um investidor para construir do zero hoje um CT, ano que vem está pronto, já começa. Então, galera, para a situação atual da ponte tem que ser passo a passo. Passo a passo. E novamente, o que eu saliento aqui, galera, vou nessa parte aqui, nós precisamos atingir isso no longo prazo, médio e longo prazo, tá? E um detalhe, obviamente, enfim, algumas coisas internas, claro que a gente não vai saber porque a gente não está lá dentro, mas com certeza existem pessoas qualificadas lá dentro da ponte. Mas será que a metodologia geral potencializa a qualidade individual das pessoas que às vezes estão lá dentro? A gente tem que entender isso. Então, a gente precisa chegar com pessoas qualificadas para essas 3 esferas. Perfeito? E novamente, galera, isso aqui, tudo que a gente está fazendo é para ajudar. Não necessariamente para bater de frente. Não, a gente não quer, a gente quer ajudar, a gente não quer ver a ponte na Série C. Então, a gente está oferecendo ideias para as pessoas que, enfim, estão ou vão estar, né, a partir do ano que vem tem as eleições, né, para poder ter alternativas. Então, nós estamos ajudando, galera. Essa é a ideia. Então, entendo que é uma ajuda. São reflexões para ajudar e para a torcida entender que há possibilidades. Perfeito? E, obviamente, nós, como profissionais do futebol, temos o total dever disso, né? E o Gabriel, eu conversei muito com o Gabriel sobre isso. Pô, a gente sabe várias coisas que estão acontecendo. A gente está atualizado nos estudos. Vamos compartilhar, vamos mostrar que tem solução, vamos, enfim, traçar uma ideia.